A desculpa esfarrapada de Lula para a sua irresponsabilidade, a incoerência na fala de Alexandre de Moraes e o governo obrigando o povo a levar picadura. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Na manhã dessa terça-feira, 12 de dezembro, foi ao ar o programa Conversa com o Presidente, que teve a participação de Nízia Trindade. Logo na abertura do programa, Marcos Uchoa fez uma comparação tão sem sentido, mas tão sem sentido que, bom, vou deixar que você mesmo veja. Mais um Conversa com o Presidente, dezembro, um mês muito especial para todo mundo, né? Lá em Berlim, que foi o último programa, muitos ministros participaram e hoje faltava também a ministra da Saúde, Nízia, né? E saúde, que aliás é uma palavra que a gente usa muito em dezembro, né? Comemorando, brindando, né, presidente? E a gente tem... É um assunto muito delicado, né? Nem mesmo o Lula conseguiu levar a sério o comentário. A gente usa muito em dezembro, né? Comemorando, brindando, né, presidente? E a gente tem... Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Como o programa contava com a participação da ministra da Saúde, o principal assunto, obviamente, foi a saúde. Mas antes, Nízia Trindade precisava cumprir com sua obrigação para com o seu chefe Lula. E assim como no programa da semana passada, onde todos os ministros presentes tiveram que fazer os seus ataques ao governo Bolsonaro, Nízia Trindade também o fez. De um país que vinha de um governo que não só não cuidou da população, e saúde é cuidado, como, além disso, fez uma péssima gestão da pandemia de Covid-19. Com a dose diária de ataques à gestão anterior riscada da lista de tarefas, a ministra resolveu então falar sobre um assunto que, com base nas censuras que eu já sofri, que outras pessoas já sofreram, eu não posso falar sobre. Pelo menos não diretamente. Então, sabe aquela substância injetada com uma agulha no braço das pessoas para que elas teoricamente fiquem imunizadas daquele problema que parou o mundo em 2020? Então, nesse vídeo, para não falar diretamente sobre ela, eu vou chamá-la apenas de picadura. Como eu tenho a certeza que você, que é inscrito aqui no canal, e caso ainda não seja, aproveite para fazer isso agora e também ativar o sininho de notificações, como eu tenho certeza de que você, por acompanhar esse conteúdo, é uma pessoa no mínimo questionadora, eu me sinto confortável para fazer tranquilamente alguns questionamentos a respeito desse assunto, pois eu sei que você, assim como eu, não acredita cegamente em tudo aquilo que ouve, independente de quem o diga. Eu não sou médico, não tenho nenhuma formação na área da saúde, mas eu já vi diversos posicionamentos de médicos, inclusive pessoalmente, de médicos que têm décadas de trabalho, que têm uma credibilidade ímpar, advertindo para a possibilidade do surgimento de efeitos colaterais não desejados em pessoas que levaram a tal picadura. No entanto, aqui no Brasil não existe a possibilidade de se questionar a tal picadura. Aqui no Brasil, ou você defende cegamente a eficácia, ou melhor, a perfeição dessa picadura, ou então você é imediatamente taxado como negacionista e propagador de fake news. Aqui no Brasil só existe uma verdade, a verdade absoluta do governo, e nada mais além disso pode existir. Eu confesso até que eu tenho minhas dúvidas se os membros do atual governo e seus apoiadores acreditam mesmo cegamente na tal picadura, ou se essa defesa é inabalável é pelo simples fato de que, se Bolsonaro falou uma coisa, eles precisam fazer exatamente o contrário, como o Lula já demonstrou em relação a outros temas. Eu vou dizer uma coisa, meu filho, se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. Enfim, mais uma vez essa verdade absoluta foi empurrada para cima dos brasileiros, dessa vez no Conversa com o Presidente, na fala da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Hoje existem fenômenos novos, né? Movimentos anti-vacinas existem no mundo há alguns anos, mas agora nós temos uma estratégia deliberada de usar falsas informações científicas. Então, o que nós vimos, e isso é uma coisa para entristecer, são lives promovidas por uma comissão dentro da Câmara Federal, a Comissão de Fiscalização, em que médicos falam que a vacina pode causar mortes, causar, no caso da vacina de Covid, causar miocardites graves.
Tudo fake news, sem base científica. E sabe qual é a pior parte? Não é nem o fato de que o governo impôs essa verdade absoluta e agora você, cidadão, não tem o direito de questionar ou de duvidar. A pior parte é que, nesse caso, quem está questionando parte dos médicos e quem está impondo essa verdade absoluta é Nízia Trindade, que apesar de ter sido nomeada por Lula para o cargo de ministra da Saúde, não é médica, não tem nenhuma formação na área da saúde. Ela é cientista social, socióloga, pesquisadora e professora universitária. O próprio Lula, em outro momento do programa, lembrou que ela não é médica e contou isso como se fosse uma vantagem. É importante lembrar que você, acho que a primeira ministra, não só o Serra, no governo Fernando Henrique Cardoso e você no meu governo, que não são médicos. São pessoas que não são médicas e que são ministras da saúde. Ah, mas ela presidiu a Fiocruz. Não importa, é um cargo eletivo e de diretoria. Ocupar um cargo de diretoria numa empresa não quer dizer que essa pessoa tenha algum conhecimento técnico a respeito daquilo que é feito por essa empresa. Uma pessoa pode ser dona de uma clínica médica ou dona de um hospital particular sem ter nenhuma formação na área de medicina. O que é preciso é ter uma pessoa contratada ou então ter um sócio que tenha essa formação para assumir a responsabilidade técnica sobre aquilo que é feito pela empresa. As atividades técnicas precisam ser realizadas por pessoas que tenham formação compatível, mas as atividades administrativas não têm nada a ver com isso. Bom, mas não foi só a ministra que demonstrou hipocrisia no programa. Lula, que só tem um ensino fundamental completo, para atacar mais uma vez o governo de Bolsonaro, resolveu dizer que os médicos que fizeram parte do governo não sabiam de nada. Porque esse primeiro ano foi um processo de reconstrução das coisas que tinham sido desmontadas, das coisas que não estavam funcionando. Você vê que no governo passado teve vários médicos, ministros da saúde, tinha alguns que nem entendiam de nada. Não é que não era médico, é que não entendia de nada. Médico não entende de nada. Quem entende de medicina é a cientista social e socióloga Nízia Trindade, que a partir do momento que foi nomeada por Lula para o cargo de ministra da Saúde, passou a ser autoridade no assunto. E o programa se resumiu nessa mesma lenga-lenga. Narrativas de que Bolsonaro é o malvadão e o governo obrigando o povo brasileiro a levar picadura sem questionar. Não tem graça, cara. Não tem graça. Outro evento que teve a participação de Lula e em que ele também discursou foi no anúncio de financiamentos para alguns estados. Em determinado momento da sua fala, Lula resolveu contar uma história e ainda a direcionou para Tarcísio, o governador de São Paulo. E esse ato aqui, Tarcísio, tem uma coisa muito importante que eu vou lhe dizer. O Serra era governador de São Paulo. E toda vez que tinha o empréstimo do BNDES, eu ia a São Paulo. E o Serra um dia falou para mim: pô, Lula, mas isso aqui é um empréstimo, eu vou pagar. Por que você tem que vir aqui? Eu falei: porque se fosse o teu presidente, não tinha esse empréstimo. Tem, porque eu sou presidente. Não sei se é verdade que Serra fez essa pergunta a Lula, mas se for verdade, não é à toa que ele nunca foi eleito presidente da República. Porque é muita inocência não saber que Lula sempre estará presente para anunciar investimentos do governo federal para os estados. E as razões para isso são muito simples. Primeiro, os gastos e despesas com essas viagens pelo país e viagens internacionais não saem do bolso dele. Lula não está nem aí para o quanto de dinheiro público está sendo gasto. É dinheiro que sai do bolso do cidadão. E o segundo motivo é que, como um bom e velho populista, Lula não perde nenhuma oportunidade de mostrar a sua cara para fazer anúncios desse tipo. É o contexto perfeito para que ele diga: eu sou o presidente que mais investe no Brasil. E para boa parte das pessoas, essa narrativa já é informação suficiente. Para os questionadores, obviamente, a irresponsabilidade e incompetência de Lula como presidente é explícita, mas esses, infelizmente, são a minoria. O que ganha as eleições é a narrativa. Outra coisa dita por Lula nesse discurso é a desculpa esfarrapada que ele vem usando agora que seu governo está sendo pressionado pelo déficit primário já apresentado até aqui e pelas previsões de fechamento do ano cada vez piores. É preciso que a gente alerte os nossos economistas para compreender o seguinte: nem tudo que a gente investe fora de custeio é gasto, gente.
É preciso que a gente tenha clareza, porque senão a gente fica amarrada nos princípios da só estabilidade fiscal. Eu quero estabilidade fiscal, brigo por ela, já provei que sou capaz, mas eu quero estabilidade social. E como se não bastasse essa desculpa esfarrapada que admite a sua própria irresponsabilidade fiscal, logo adiante Lula inverteu as narrativas e passou a negar completamente a realidade, dizendo que o seu governo vai fechar o ano de 2023 melhor do que todas as previsões que haviam sido feitas. Ignore o fato de que ele troca 2023 por 2003 na sua fala. É o Lula não prestando atenção no que diz, como sempre. Eu confesso a vocês uma coisa. Nós vamos terminar 2003 muito melhor do que as previsões todas de 2002. Você sabe disso, né, Nelson? Nós vamos terminar 2003 muito melhor do que todas as previsões de esquerda, de direita e de centro de 2003. Um pouco mais tarde, ele fez alguns questionamentos que são o perfeito exemplo de quando a piada já vem pronta. Do que esse país tem medo? 12 anos depois, Lula está de volta à presidência do Brasil. Do que esse país é pessimista? 12 anos depois, Lula está de volta à presidência do Brasil. Do que a gente fica achando que não vai dar certo? 12 anos depois, Lula está de volta à presidência do Brasil. Ainda na terça-feira, Lula discursou também na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. E nesse evento, sua fala se resume em, mais uma vez, dar uma desculpa esfarrapada para sua irresponsabilidade fiscal. Nós temos o caminho das pedras. Nós temos que decidir agora se nós vamos retirar essas pedras ou não. Ou se a gente vai chegar à conclusão de que, olha, por um problema da lei de responsabilidade fiscal, por um problema de superávit primário, por um problema disso, por um problema de inflação, a gente não pode fazer. O último assunto que eu preciso tratar nesse vídeo é uma fala de Alexandre de Moraes. Também nessa terça-feira, Moraes afirmou que aqueles que hoje criticam as prisões de 8 de janeiro não defendiam os mesmos direitos quando se tratava de outros criminosos. Ele usou inclusive a expressão bordões fascistas na sua colocação. Eu comentei sobre isso ao participar do programa Hora Notícia do Fator Político BR na noite de ontem. Eu vou mostrar agora o trecho para você. Não dizendo aqui que o que foi feito no 8 de janeiro foi correto, não concordo com nenhum tipo de vandalismo, mas a questão é justamente os 2 pesos e 2 medidas citados pelo deputado. No dia 6 de junho de 2006, a Câmara dos Deputados foi invadida pelo MLST, Movimento de Libertação do CNPS, liderados pelo Bruno Maranhão, que era dirigente do PT na época, agora ele já é falecido. O Bruno Maranhão liderou essa invasão, que teve um vandalismo, quebraram tudo que tinha pela frente, tinha um carro ali no saguão do Congresso, eles tombaram esse carro, jogaram cone, atacaram seguranças, teve um dos seguranças que foi parar na UTI, com traumatismo craniano, e nessa invasão aí, que teve o mesmo porte, dano material e suposta violência ao Estado Democrático de Direito que teve o 8 de janeiro, foram detidas algumas pessoas, mas o Bruno Maranhão, líder da invasão, no dia 1º de janeiro de 2007, 7 meses depois disso, ele estava na posse do Lula como convidado especial. Dirigente do PP, liderou uma invasão no Congresso e não foi preso, não foi condenado. Enquanto isso, nós vemos as pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro sendo condenados a 17 anos de prisão, 18 anos de prisão. E hoje, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes fez um comentário bem irônico em relação às pessoas que hoje cobram direitos humanos para os presos do 8 de janeiro, dizendo que eram as mesmas pessoas que criticavam a defesa dos direitos humanos para os outros presos anteriormente, ele citou até isso de discurso fascista. O que o ministro Alexandre de Moraes não considera nessa parte é que as críticas às defesas de direitos humanos de presos que essas pessoas faziam anteriormente eram para pessoas que foram presas por assassinatos, por estupros, por roubo, furto, por crimes, por pessoas que não respeitaram os direitos humanos enquanto estavam livres, e agora a esquerda brasileira queria cobrar direitos humanos para eles dentro do presídio. A diferença é muito grande dos crimes de assassinato, de estupro, de roubo, para o crime cometido agora no 8 de janeiro, que apesar de ter depredação do patrimônio público, mas eu nunca havia visto no Brasil alguém ser condenado por fazer um protesto desse, um cidadão fazer um protesto desse e ser condenado, por exemplo, por atentado ao Estado Democrático de Direito.
Isso mostra realmente que o deputado falou dos 2 pesos e 2 medidas. Se você gostou desse conteúdo, envie esse vídeo para pessoas que você acredita que também precisam assisti-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Só assim você garante que receberá todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.